vai conversar com a Vanessa Veiga, que é fisioterapeuta e terapeuta ortomolecular, e vai falar sobre métodos de emagrecimento. Tudo bem? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Vanessa, eu queria começar te perguntando. A gente ouve falar de muitos métodos por aí. Então, nas redes sociais, pessoas publicam. Como saber aquilo que é seguro? Primeiro tem que passar para um especialista, né, de emagrecimento para você saber o que é seguro e o que não é. Porque tem coisas específicas para cada tipo de pessoa, não é mesmo a dieta para todo mundo. Nós somos diferentes, né? Então a gente tem que passar com um especialista, buscar esse serviço para fazer o melhor tratamento. Esse método que a gente vai falar hoje para vocês, a gente vai conhecer, é um método que provavelmente ou você já ouviu alguém falar ou já deve ter visto na internet. 5S. Isso. Explica pra gente o que é e o que ele promete. O método de emagrecimento 5S é um método de emagrecimento rápido, saudável, fruto de pesquisa científica, e ele visa a reprogramação hipotalâmica. Esse é o diferencial do método 5S para as dietas convencionais. Então você está me falando, mais uma vez, algo que a gente já sabe, né? Como a gente pensa reflete em como a gente come, é isso? Também. Porém, assim, o hipotálamo, ele é um órgão pequenininho do nosso sistema nervoso central. Ele é responsável pela fome, sede, prazeres sexuais, temperatura do nosso corpo. E ele tem uma ligação direta com o nosso estômago. E a partir do momento que a gente começa a comer os lixos da vida, a gente perde a preciosidade dessa conexão. Então, como se a gente não pensasse para comer. A gente começa a comer, a gente não se sacia. E no método 5S, a gente sacia a fome da sua célula e não a sua fome. Então, eu queria te perguntar sobre o prazer por comer. Eu queria até entender um pouco mais sobre isso e te perguntar. A pessoa que faz esse método, ela vai perder aquele prazer por comer? Explica pra gente como é que isso vai funcionar. Não, ela não vai perder o prazer por comer. No método 5S, a gente vai alimentar a fome da sua célula. Então, assim, você tá com vontade de comer um fast food. O fast food, ele não vai matar a fome da sua célula. Então, você come o fast food, você toma um refrigerante, você vai tomar a sobremesa, que é o sorvete, e você vai continuar com fome, porque você não mata a fome da sua célula. A partir do momento que você mata a fome da sua célula, ela não vai estar te pedindo mais comida. Né? Então, o cérebro não vai ficar te avisando que você está com fome, por exatamente, exemplo. Porque no método 5S a gente faz a regulagem de dois principais hormônios, que a gente fala que é a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio responsável pela fome. Sabe aquela dorzinha? Tô sentindo fome. É a grelina que está em ação, né? E a leptina é o hormônio da saciedade, só que a gente só sacia quando a gente mata a fome da nossa célula e não meramente a nossa fome. Para quem tem qualquer peso pode dar certo? Eu te pergunto isso porque tem muitas pessoas que chegam a um peso tão elevado que o médico, às vezes é o cardiologista, por exemplo, que fala, olha, você precisa resolver isso, senão você pode ter um problema mais sério, cardíaco e tudo mais. Você está com um problema de colesterol, de diabetes e às vezes até a operação, a cirurgia bariátrica, ela é indicada. Você me falou que é um método rápido, se eu não me engano, promete até 15 quilos no mês, não é isso? Dá para ter essa eficácia? Uma pessoa obesa pode começar a fazer esse tratamento e ter resultado em poucos meses? Pode, porque assim, o método 5S, ele nasceu para pacientes obesos, pessoas que têm um IMC acima de 30. Então, a pessoa obesa, que tem um IMC acima de 30, perde de 10 a 15 quilos em um mês, né? Fantástico. Quero entender como é que funciona o tratamento, mas antes eu queria perguntar, já que você acabou de dar essa explicação, para quem quer perder aqueles 4, 5 quilinhos básicos, pode também utilizar esse tipo de dieta? Mas o método 5S não nasceu para essas pessoas que querem perder de 3 a 4 quilinhos. Né? O método 5S... Pode não ser a dieta ideal. Exato, porém pode fazer o 5S. Porém, uma pessoa que quer perder 4 quilinhos... Como é que funciona o método? Explica para nós, é remédio, o que é? O método 5S, a gente fala que é os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável. E 3 S desses segredos, né, é a parte estética. Então, o paciente tem que estar indo na clínica de estética 2 vezes por semana para estar fazendo o tratamento estético associado a uma boa alimentação, né, e a nutracêutica, que são medicamentos ortomoleculares. E daí são feitos tratamentos estéticos, como massagens? Conta um pouquinho pra gente. Isso, o método de estética do método 5S, a gente trata o corpo todo. A gente não trata uma gordurinha localizada, porque o paciente obeso, ele tem que perder tudo, não é só uma gordurinha no abdômen, só no braço, a gente trata o corpo inteiro do paciente. A gente acelera o tempo todo o metabolismo do paciente. A retenção de líquido atrapalha, de fato? Todo paciente obeso, ele apresenta um certo grau de retenção de líquido. E no método de estética do 5S, você acaba eliminando essa retenção de líquido. Você falou que, então peraí, então eu vou envolver alimentação, medicamento ortomolecular e tratamento estético, Exato. É isso?
Explica para nós a partir de que faixa etária pode se utilizar o método. E eu digo isso porque, infelizmente, cada vez mais crianças estão se tornando obesas ou estão com algum tipo de sobrepeso. Isso preocupa demais. Aliás, a Organização Mundial da Saúde coloca a obesidade como uma pandemia. Então, de fato, é um perigo mundial. É óbvio que, como a gente falou aqui, de repente a pessoa que quer, até por uma questão estética, né, perder 3, 4 quilinhos, pode não ter essa indicação para esse tipo de tratamento. Mas uma pessoa obesa, que talvez esteja com o ultimato do seu médico, tem que fazer alguma coisa, né? Precisa. E o método 5S, agora nós temos o método 5S Kids, que é para fazer em crianças acima de 12 anos, já pode estar fazendo o método de emagrecimento 5S. Então, acima de 12 anos Exato. já pode. Vai passar fome? Vai passar vontade? Não. Conta pra nós. Não vai passar fome, não vai passar vontade, porque eu vivenciei a experiência do método 5S. Eu eliminei 11,5 kg e nos 2 primeiros dias me senti estranha, senti a boca um pouquinho seca, um pouquinho de dor de cabeça. A partir do 3º dia, a vida é normal. Eu comecei a comer mais vezes, né? Porque eu ficava muito tempo sem se alimentar e a gente precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Então, com o 5S não passei fome em momento nenhum. Queria que você falasse para nós sobre, é lógico que é um tratamento específico, mas vai ter um número na ingestão de calorias, um valor de calorias para a pessoa ingerir durante o dia? Tem uma tabelinha, ela vai seguir alguma coisa? Como é que funciona mais ou menos? No método 5S você vai seguir um guia de alimentações que é projetado por uma nutricionista, né? A média de calorias diárias é em torno de 800 calorias, em média, do método 5S de emagrecimento. E aí, bom, para nós, geralmente o que a gente come não passa de 1000 calorias, mulheres que comem corretamente no dia a dia. É lógico que muitas vezes um obeso come mais do que isso. Só que o que eu percebo também, Vanessa, e você vai ter mais proporção para falar sobre isso comigo, eu conheço algumas pessoas que são obesas ou que têm sobrepeso e eu não vejo essas pessoas comendo muito. Pode ser que em casa, escondidas, elas comam, mas eu tenho a impressão que muita gente come errado. É isso também, não é? Muita gente come errado. Tem muitas pessoas obesas hoje que elas não comem muito, elas comem pouca quantidade e mesmo assim não conseguem emagrecer, porque o metabolismo de uma pessoa obesa ele é bem diferente de uma pessoa que nunca engordou, nunca ficou acima do peso. Um exemplo, uma pessoa de 70 quilos que já foi obesa na academia fica na esteira e gasta em torno de 300 calorias. E uma pessoa que nunca foi obesa na academia fica o mesmo tempo, ela gasta o dobro de calorias. Então assim, a pessoa obesa ela tem um gasto energético menor do que uma pessoa normal. Então para perder é muito difícil. Pular refeição, você falou que você passou pelo método e começou a comer de 3 em 3 horas e tem aquela relação do não passar fome, né? Exato. É importante, de fato, não pular refeição, porque muitas vezes as pessoas têm esse hábito, né? Eu vou pular o almoço ou eu vou pular a janta para emagrecer. Isso não é ideal. Não é ideal, porque quando você vai fazer a alimentação, você está com muita fome, né? Então o certo é a gente comer sem fome. Você falou que as crianças a partir de 12 anos já podem fazer. Pode estar fazendo. E aquelas pessoas idosas que estão com sobrepeso e a gente sabe que hoje a gente já considera com 60 anos obeso, mas idoso. Mas essa pessoa obesa com 60 anos quer e pode viver muitos anos ainda. Então ela não precisa passar os próximos 30, 35, 40 anos de vida obeso, né? Com certeza. Dá para tratar idosos também? Não tem limite de idade para tratar no 5S. Nem limite de peso, né? Funciona como no sentido de após o tratamento, vamos imaginar que a pessoa fez o tratamento por um tempo, chegou no peso dela. E aí, como é que faz depois? Tem manutenção? Ela continua utilizando esse ortomolecular? É importante continuar fazendo aquela massagem estética, como você falou, ou o tratamento estético? Como é que é isso? Então, o método 5S ele tem 3 ciclos, né? Que é a fase de perda, a fase de manutenção e a fase de reeducação. Na fase de reeducação, a gente já está introduzindo esse indivíduo para a sociedade, para comer arroz, feijão, os alimentos convencionais mesmo. Porém, assim, a célula dele já está acostumada a ser alimentada, então ele não vai desejar comer uma coisa que não satisfaz a célula dele, né? Então a gente muda toda a qualidade de vida, todo estilo de vida para aquele paciente ex-obeso, né? E eu queria te perguntar sobre a cabeça, sobre a pessoa estar afim de fazer. Eu não sei exatamente como é que vão funcionar esses detalhes, mas eu acho que para qualquer coisa que a gente faz, se a gente não se entregar para fazer aquilo, a gente pode ficar se boicotando o tempo inteiro. Mesmo tomando remédio ou fazendo o que for. Se a pessoa não quiser, é muito fácil se boicotar. Aquela história do, não, agora eu vou esperar as festas de fim de ano. Não, eu vou fazer uma despedida com não sei quem comendo tudo. Não começa nunca essa dieta, meu Deus. Qual que é a sua orientação sobre isso? Então, para a pessoa entrar em qualquer tipo de dieta, ela tem que ter um porquê bem escancarado. Precisa emagrecer para tal
alcançar o objetivo, porque depende 100% dela, né? Então, assim, a gente tem uma psicóloga no método 5S também para estar lidando com essa vontade. Você tem que ter um porquê bem escancarado, você vou emagrecer para tal motivo, para vestir aquela roupa, para o casamento, para reatar o casamento, para cruzar pernas, alianças. Tem que ter um motivo muito forte para que a gente não faça desistir, porque o método 5S, ele não é difícil, porém fácil também não. Tem que dizer não para todas as coisas que fazem mal para a sua saúde. A pessoa vai comer, assim, você falou, né? Por exemplo, arroz, feijão, carne, alguns desses alimentos vão ser permitidos? Não, sim. Arroz, feijão, que é a fonte de carboidratos, vai estar entrando na fase de reeducação. Mas carne, legumes, verdura, frutas são liberados. Até porque eu já ouvi falar, inclusive, o meu médico, nutrólogo, quando eu passei com ele, ele me explicou que a gente não pode, por exemplo, tirar a carne totalmente, senão você emagrece e fica flácido. Exatamente. Tem todas essas questões, né? E no método 5S, o paciente ele não fica flácido, porque ele faz estética toda semana, a quantidade de proteína é super importante para você não ficar flácido. Se você ingere pouca quantidade de carne, você vai perdendo musculatura, né? E não é nosso objetivo. Então, no 5S, fazemos exame de bioimpedância toda semana para garantir e mostrar para o paciente que ele só está perdendo massa gorda, só gordura localizada. A musculatura, ela é preservada e em muitos casos ela está aumentando e não tem obrigatoriedade de atividade física. Você falou sobre uma coisa que chamou a minha atenção, que é o exame de bioimpedância, talvez você não conheça, mas é um exame que ajuda a perceber, porque às vezes a gente se olha e emagreceu, às vezes faz aquelas dietas loucas, mas emagreceu, não perdeu a massa que devia perder. A bioimpedância ajuda a gente a encontrar o que tem de massa gorda, o que tem de músculo. Explica pra nós. O exame de bioimpedância, ele analisa seu percentual de gordura, seu IMC, percentual de água do seu corpo, quantidade de musculatura que você apresenta, idade metabólica, ele é um verdadeiro raio-x. Porque assim, emagrecer rápido e fácil, a gente até consegue, mas a gente tem que ver o que a gente está perdendo. Quando a gente toma um medicamento para emagrecer, a gente fica muito flácido de pele, de músculo, né? E no 5S você não fica. Então vamos lá, vamos explicar para as pessoas, depois do tratamento, o tratamento pode durar quanto tempo? No mínimo 3 meses. Depende, né? Lógico. Ele é muito variável, né? Mas como ele é composto por essas 3 fases, no mínimo 3 meses. Então quer dizer, pelo menos a pessoa tem que em um mês emagrecer, no outro fazer... e o outro se reeducar. Essa reeducação é como? Explica para nós. A parte de reeducação, o paciente ele é vigiado 24 horas, né? A gente tem um grupo onde o paciente tem que fazer todas as postagens de todas as refeições. E a nossa nutricionista, que é a doutora Joyce, ela fica vendo todas as refeições do paciente. Isso funciona durante o mês inteiro, provavelmente? Como é que é? O mês inteiro. Todas as fases do paciente vai estar sendo acompanhado por essa equipe multidisciplinar. Não vai poder enganar, então, né? Não tem como se sabotar, porque todos os dias o cliente do método 5S, ele apresenta perdas, né? Então, todo dia ele vai pesar e vai notar peso na balança. Se ele se boicotar, vai estar aumentando, a gente já sabe que vai saber que tem alguma coisa errada, né? Exato. Homens, mulheres, todos podem fazer? Todos podem fazer o 5S. Claro que existem algumas contraindicações, pessoas em histórico de câncer, problemas cardíacos descompensados, pressão alta, né? Alguma doença descompensada não pode estar vivenciando essa experiência do método 5S. Você está falando pra gente sobre esse método, e daí eu te perguntei sobre as pessoas que querem perder menos. Daqui a pouquinho o verão tá aí e eu queria que você explicasse para nós. Existem métodos e tratamentos diferentes para cada paciente, para cada objetivo? Sim. Explica um pouquinho pra nós. Então, assim, a pessoa que quer perder de 4 a 5 quilos, ela pode até fazer o método 5S, porém o resultado não vai ser muito rápido, mas ela pode fazer, porque o 5S ele é pra todo mundo, é um estilo de vida, né? Então, você tá melhorando a sua qualidade de vida, então você consegue fazer com qualquer pessoa. Porque, assim, indivíduos que têm o IMC acima de 30 vai perder de 10 a 15 quilos, e IMC abaixo de 30 perde de 6 a 8 quilos. Com a pessoa que está com IMC normal, a gente consegue ter essa redução, porém a gente faz o 5S adaptado. O tempo de tratamento ele é um pouquinho mais prolongado. Explica um pouquinho pra gente sobre o KIDS. É uma adaptação também? Ou segue o método? Tem um remédio também no caso das crianças? Também tem. Esse medicamento ele é totalmente ortomolecular, né? Diferente de remédio para emagrecer. Você toma um medicamento para emagrecer, para o medicamento... Todo mundo fala que engorda depois, né? Exato. Engorda até duplica o peso também, né? Então, o medicamento
Normalmente o ortomolecular não visa isso, não é um remédio para emagrecer. Até o 5S não, o principal objetivo do 5S não é o nutracêutico, né? Tem vários princípios também. E depois a pessoa para de utilizar o ortomolecular? Exatamente. Depois de 3 meses? Ela pode parar, se ela quiser continuar, ela pode, mas não tem obrigatoriedade de ortomolecular depois do tratamento. Pelo que você percebe, depois dos 3 meses, por exemplo, ou 5, 6 meses depois do tratamento, as pessoas permanecem no peso que chegaram? Permanecem. Até umas premissas do método 5S é o se pesar todos os dias, né? E estudos de universidades consagradas relatam que pessoas que se pesam todos os dias, o risco de engordar novamente é em torno de 6%, é muito baixo. Porque a pessoa, também eu não concordo com a neurose, mas eu acho que se a pessoa ela vai se pesando, ela vai descobrir, nossa, engordei 1, peraí, engordei mais 1, será que não tem alguma, será que... E eu digo que engordou 3, amor, para voltar para os quilos que tinha antes é muito fácil, porque começa a desembestar. Então você percebeu que engordou 1,5 kg, 2, já foca de novo, né? É bom se policiar quanto a isso, né? Agora, a pessoa... que a pergunta, não vai poder nunca mais comer um doce, tomar um refrigerante? Pode. Ou vai ter o de vez em quando? Conta. Pode sim, tem o de vez em quando. Você pode fazer esse dia do lixo, né? Que você pode comer um sorvete, comer alguma coisa, um fast food, bebidas alcoólicas, inclusive. É um de vez em quando também. Mesmo, né? Sim. Porque o problema é se tornar um hábito de novo. Exato. E o corpo ele vai pedir uma alimentação mais saudável. Então hoje eu passo em frente a uma pastelaria, o cheiro já embrulha meu estômago, eu não consigo me alimentar daquilo. E antes do 5S, nossa, o cheiro do pastel já me atraía, ele não me atrai mais. É muito interessante, né? Os meus telespectadores sabem que eu fui no nutrólogo, Dr. Gilson, fiz um tratamento, emagreci também quase 11 quilos. E o que eu percebo, desde acho que março, eu nunca mais comi um fast food. E é interessante porque antes eu passava e eu sentia o cheiro, e com muitos de nós isso acontece, dá vontade de comer. Hoje não faz diferença nenhuma e eu nunca mais consegui comer. Outro dia eu fui a um fast food com o meu marido e eu pedi a salada, porque eu falei, eu não tenho mais vontade de comer o lanche. Como a gente aprende a comer diferente, né? Exatamente, a gente aprende a comer diferente porque a sua célula vai falar muito mais alto do que as suas vontades, né? Então a partir do momento que você termina o método 5S, sua célula vai estar falando muito mais alto. Então você vai matar a fome somente da sua célula. Bom, muito importante a gente falar sobre tudo isso e explicar para as pessoas que para qualquer faixa etária e para qualquer peso, o tanto que você queira perder, tem tratamento certo. Para a gente finalizar, eu queria que você colocasse algo que me chamou a atenção, que são os motivos pelos quais as pessoas querem emagrecer. Eu tenho a experiência de uma pessoa muito próxima, que foi também o meu nutrólogo, e eu estava falando sobre isso. Ela emagreceu e ela está se redescobrindo, ela é adolescente. Você falou sobre cruzar uma perna, colocar uma aliança, fica tranquila quando aparece um evento e você quer colocar um vestido. Para os homens eu sei que isso conta também, para as mulheres, para algumas talvez conte até um pouco mais, porque a gente sabe como a sociedade é. Eu acho que chegar no peso ideal ou no peso que a pessoa gostaria de estar, lógico, se ela não tiver nenhuma patologia, né? Chegar no peso correto, faz muito bem para a pessoa, não faz? Muito bem, mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Ela realiza o sonho dela. Muito obrigada por ter vindo aqui. Para quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 4942 2367. Tem o WhatsApp 0 operadora 11 94016 8601. O Face é Clínica Madri e o Instagram também. Tá passando aí, tá? madriestética.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima tarde. Boa tarde.